Vou começar a gravar. Agora a gente vai concluir o conteúdo da história, tá bom? Demorando para abrir. Então, vamos lá. Opa, esqueci de... Aí, vou aumentar um pouquinho. Pro, que página? Lembrando que a gente está na página 248, 148. 248, Do livro 4, né, também. do livro 4. Amanhã a gente vai começar o livro 5, tá? Tá. Só que a gente ainda vai terminar o conteúdo de matemática. Então, amanhã estejam com os dois livros, volume 4 e volume 5. Pronto, podemos começar? Pronto, terceiro ano. O que vai acontecer? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que o livro trouxe para a gente de informação. E eu vou colocar lá nos pontos, fora a lição que vai ficar de casa, do livro, eu vou colocar também lá nos pontos um texto que vocês vão ler e vai trazer algumas informações que não tem aí no livro, tá bom? Então, eu vou deixar o texto e vou pedir que vocês façam a leitura deste texto e o resumo desse texto. Como é que eu faço o resumo? Eu vou pegar o que é de mais importante, lá vai ter vários tópicos. Vocês vão ver que tem um título principal e depois ele vai tendo subtítulos, que são os títulos em um pequeno texto, outro título em um pequeno texto, outro título em um pequeno texto. Como normalmente é no nosso livro também, né? Tem o título principal e depois os subtítulos, tá? Então, é um texto, acho que de 2 folhas de sulfite, mais ou menos, que vocês podem perfeitamente ler do computador, do celular, enfim. Então, vocês façam a leitura e depois, no caderno, vão fazer o resumo desse texto. Você vai pegar o que tem de mais importante desse texto e fazer um pequeno resumo. Tudo bem? Bom, vamos começar com o que a gente tem aqui em mãos hoje. Lembrando que a gente está usando a plataforma virtual lá do CROC, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o artesanato indígena. E o artesanato indígena é um artesanato muito rico. Então, hoje a gente vai olhar para esse artesanato, para a arte indígena de uma maneira geral, sobre um outro olhar. Mas antes, eu queria só lembrar o seguinte com vocês. Deixa eu até interromper o compartilhamento aqui, que eu quero ver bem a carinha de vocês. Então, é assim, ó. Primeiro, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu de história, certo? Então, com a descoberta, né, do Brasil, os portugueses chegam aqui e encontram com quem? Com os indígenas, que eles chamam ou indígenas ou índios, eu não me lembro. Não, eles chegam aqui e se deparam com os indígenas. Mas eles acabam chamando eles de índio porque eles acreditam que eles estão nas Índias, certo? E como que é? Que página? Eu estou relembrando o que a gente conversou nesse momento. A gente vai falar da página 248, mas agora a gente está relembrando. Tá certo? Ok, então eles chegam ao Brasil, se deparam com os indígenas, começam a chamá-los de índios, porque acreditam estar nas Índias. Perfeito. Mas qual que é a vida do índio aqui? Como que era a vida do índio antes da chegada dos portugueses? Eles caçavam, Isso, faziam rituais, isso. Que mais? viviam na natureza. Eles faziam Exato. costumes, eles viviam na Não natureza, caçavam muitas. também para comer, tipo, peixes, aí várias coisas.
Eles tinham, então, uma vida muito natural, muito simples, né? Eles comiam o que eles pescavam, caçavam ou plantavam ou retiravam da natureza, não é? E aí, com a chegada dos portugueses, e acontece um grande confronto histórico aí e de informações também, né? Porque E também, eles estão professora, acostumados com uma vida... Oi, pode falar. e também, professora, as mulheres faziam, as mulheres faziam uma coisa e os meninos faziam outra. Isso, mas isso já faz parte da cultura deles, né? Então, mesmo nos dias atuais, as tribos que conseguiram manter suas tradições, elas mantêm esse perfil que você está falando mesmo. As mulheres tinham um trabalho, os homens tinham outro, e as crianças ajudavam os adultos, né, para aprender o que iam fazer futuramente, certo? Só que quando eles chegam, aí eu quero voltar um pouquinho antes. Então, assim, quando os portugueses chegam ao Brasil, se deparam com aquelas pessoas, existe um choque cultural. Por quê? Vocês se lembram? Se lembram? Por Eu quê? não. Sim, Não? porque. Sim. Pode falar, então. Porque um falava uma língua, outro falava outra língua, eles não conseguiam conversar. Muito bom. Roupa, né? Então, os portugueses chegam todos vestidos e os indígenas não andavam vestidos, eles não utilizavam roupa, não é isso? Eles tinham culturas muito diferentes. Então, por exemplo, os índios bebiam água fresca, porque a natureza fornecia para eles água fresca. Os portugueses estavam há meses numa nau, né? Numa caravela, e chegaram com a água aqui com um gosto muito diferente. Então já começou o estranhamento da cor da pele, dos homens terem barba, né, dos portugueses terem barba e dos índios não, os portugueses andarem vestidos e os índios não é verdade? Depois os portugueses oferecem água para os índios não gostam do gosto, porque eles estão acostumados com uma alimentação mais natural. Deles por causa que a comida é diferente deles, a água é diferente que eles bebem. Exato. Aí vocês vão falar Professora, assim, mas professor... Oi, pode falar. por que os índios não tinham barba e os portugueses sim? Como é que eu posso te explicar? Não sei como que eu posso te explicar. Vou tentar falar de uma maneira bem simples. É da natureza. É a mesma coisa que a gente sabe que mulher não tem barba, né? Então, os índios, eles não tinham essa excesso de pelos como os portugueses têm, né? É algo genético, é muito mais complexo que eu posso explicar aqui de maneira bem mais simples, tá? Então, assim, agora eu estou retomando isso com vocês porque, de uma maneira muito simples, a gente vai ver um pouquinho da arte indígena olhando para o que a gente já aprendeu, tá bom? Por isso que eu retomei isso com vocês, porque algumas coisas que a gente já falou lá atrás, a gente vai olhar agora, mas sob uma perspectiva da arte, do artesanato, da cultura que eles trazem consigo, de uma tradição que eles trazem consigo. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar a tela e a gente começa. Então, olha lá. Como eu falei logo no comecinho, o artesanato indígena é muito rico, tá? Ele deixa, ele apresenta, ele mostra para quem gosta desse tipo de artesanato, um artesanato de muita sensibilidade, de muito sentimento, de muita cultura, tá bom? São artesanatos que, se a gente olhar, parecem coisas meio simples, mas ela é cheia de cultura e é cheia de tradições também, tá bom? São trabalhos basicamente feitos de cerâmica. Para quem perguntar para mim o que é cerâmica, cerâmica está muito próximo da argila,
tá bom? É um material muito próximo, muito semelhante à argila. De cestarias, o que são? Que são os cestos, que são trançados de folhas, de raízes, né, de materiais que eles consigam fazer esse trançado, tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. E de adornos, o que são os adornos? São aqueles objetos que eles mesmos produzem para embelezar ou para mostrar qual é a hierarquia que aquela pessoa ocupa dentro fugiu a palavra, daquele povo, né, daquela tribo. O artesanato indígena no Brasil, ele não acontece de uma hora para outra, né? Ele acontece ao longo dos anos. Então, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, as coisas já estavam acontecendo, né? Esse artesanato já existia. Até porque ele inspira alguns acontecimentos que acontecem no dia a dia da tribo, mas também nos grandes cerimoniais, nos grandes ritos que a tribo possa ter de comemorações, tá? Os objetos, as pinturas e os enfeites, eles são fabricados e introduzidos no dia a dia, né? Conforme a necessidade, né? Seja numa questão espiritual, dentro da religião deles, ou seja, no trabalho doméstico do dia a dia. Por isso que a gente fala que ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos, porque isso vai acontecer no dia a dia, né? Então, todo dia acontece. E aí, por mais que a gente esteja falando de artesanato, a gente também está falando de melhoramentos tecnológicos, né? Eles vão aprimorando as técnicas deles, tá certo? Matheus, tá tudo bem? Tá de cabeça baixa aí, mas tá tudo joinha? Sim. Então, tá bom. Tá jóia. Então, o que a gente precisa entender é que nem todas as tribos elas vão fazer da mesma maneira. Então, a pintura corporal de uma tribo não vai ser a mesma pintura corporal da outra. A cestaria, o material que eles usam na cestaria, ou a forma como trança, ou como pinta, né? Não vai ser igualzinho em todas as tribos. Então, cada tribo vai ter o seu estilo dentro do artesanato. Cada um vai produzir o seu artigo, né, o seu objeto dentro das suas tradições. E a gente sabe que existem várias tribos, várias línguas, várias tradições. A gente já viu isso no decorrer do volume que a gente vem trabalhando, né? Por isso que eu falo, em virtude de que cada tribo faz o seu artesanato de acordo com as suas tradições, é que a gente pode dizer que esse artesanato ele é uma forma de comunicação entre as tribos, né? Quem realmente é conhecedor vai pegar, por exemplo, aquela cerâmica e vai falar: ah, mas esse aqui é da tribo tal, porque já conhece o estilo, já conhece os meios, como faz, como produz, como pinta, e etc. Certo? Bom, então o que acontece? Vamos já partir para... Cadê? Aqui. Então, vamos lá. Então, lembrando que a cerâmica, as máscaras, a pintura corporal, a cestaria, a plumagem, tudo que a gente vai ver aqui, eles retiram da natureza, mas eles não necessariamente extraem, né? Aquilo pode, como a gente fez a atividade das folhinhas, né? Vocês pegaram as folhinhas que caíram, tá? Então, eles podem pegar aquilo que está preservar a natureza e mesmo assim utilizar ela da maneira mais adequada dentro das suas tradições, tá bom? Então, aqui o livro traz pra gente algumas imagens, a imagem de cerâmica, tá? Ela é uma arte que ela não está presente em todas as comunidades indígenas. Normalmente, ela é produzida pelas mulheres e aí vem de uma necessidade, certo? Bom, começa que as mulheres elas fazem a comida para toda a tribo, não é isso?
A gente já sabe. E aí, o que que acontece? Elas viram a necessidade de que elas precisavam armazenar e cozinhar. Então, daí elas criaram esses potes, esses vasos, esses jarros, para começar a armazenar água, para começar a cozinhar, né? Por isso que normalmente, as comunidades indígenas que produzem esse tipo de cerâmica, quem faz é a mulher, né? E para deixar essa cerâmica mais bonita, né? E lembrando que algumas tribos atualmente sobrevivem da venda dessas cerâmicas, eles começaram a pintar essa cerâmica. E para se pintar, eles utilizam das sementes das árvores. Professora, como assim? Porque você disse sobrevivem. Sobrevivem. Porque o que acontece? Nós hoje não temos a mesma quantidade de índios que tínhamos quando os portugueses chegaram ao Brasil, porque muitos foram morrendo naquele momento, e aí dali para diante as coisas foram acontecendo de maneiras diferentes. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. Então, o que que acontece? Algumas tribos indígenas, elas são autossuficientes porque elas conseguem retirar tudo isso da natureza, mas elas já se envolveram tanto com, vamos dizer assim, entre aspas, né, com o povo branco, né, que eles não se... como é que eu posso dizer assim? Saíram das suas tribos, começaram a entrar nas cidades, enfim, para começar a estudar e outras coisas, que eles precisavam começar a gerar renda, certo? E para gerar renda, eles tinham que fazer algum tipo de negócio. Ou trabalhar, estudar e trabalhar, como muitos já fazem, ou chegar na tribo e começar a produzir alguma coisa que possa ser vendido. Tá? Então, por exemplo, essa cerâmica que a gente está vendo aí é uma cerâmica marajoara. Ela é da ilha do estado do Paraná. Ela é da ilha de Marajó, certo? Ela é uma cerâmica, por exemplo, brasileira, a gente já sabe, produzida por indígenas, que a gente também já sabe, mas é super conhecida no exterior. Tem um grande valor comercial também no exterior. Não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Tá certo? Deu para entender, Sossô? Sim. Beleza? Mas uma pergunta. Claro. Mas que você disse, assim, se eles... você disse que era para vender também. Que aí... Mas como? Se não tinha... Na época, eu acho que ainda não existia dinheiro no... Tá, não. Aí o que acontece? A gente está falando dos tempos atuais. Né? A questão da cerâmica marajoara, a gente tem dos tempos atuais. Não é do tempo do descobrimento do Brasil. Mas lá eles já utilizavam esse tipo de cerâmica, certo? Para o uso de dentro das suas tribos, no dia a dia das suas tribos. Tá? Com o passar do tempo, eles foram aperfeiçoando as suas técnicas, foram melhorando as suas técnicas, certo? Ao ponto de que hoje esse tipo de cerâmica, que só é utilizado pelas tribos no dia a dia, hoje é mundialmente conhecida. Entendeu, Sussô? Então, naquele tempo, que você me questionou, eles utilizavam para a tribo, para cada um dentro da sua oca, enfim. Lá naquele momento era dessa forma, de maneiras mais simples. E aí, com o passar dos tempos, né, com o passar dos anos, eles foram melhorando as técnicas, foram aprendendo outras formas de fazer, ou outros desenhos, enfim, vai melhorando com o passar do tempo, e aí fica tão bom e tão bonito que todo mundo conhece hoje em dia. Tá? Eu esclareci sua dúvida? Sim. Sim? Mas última coisa. Não tem problema, pode falar. Mas eles já descobriram que tem, tipo, outras coisas aqui na Terra? Professor. Sussô, é assim, ó, essa ideia de que a gente tem, de que os índios é um povo isolado, que só vive aquele espaço, essa ideia a gente tem que derrubar ela não existe mais, tá? Os povos indígenas hoje que temos no Brasil, eles têm Wi-Fi, eles têm celular, eles têm televisão,
Eles não vivem mais como a gente acha que vivem, bebendo água na folha da palmeira. Tá certo? Então, assim, já é um povo mais evoluído, só que eles ainda conseguem manter as tradições e se manter dentro das suas tribos. Certo? Tem tribos que não abrem margem, por exemplo, para muitas tecnologias. Eles acham que tem que manter suas tradições e pronto. Agora, tem tribos que não, que tem meninos e tem jovens que saem das tribos, vão para fora, vão para cidades mais próximas, vão estudar, se formam, voltam para a tribo e começam a aplicar o que aprenderam lá fora, dentro das suas tribos. Né? Mas essa ideia que a gente tem, que as tribos são um lugarzinho fechado, que eles falam línguas paralelas, que eles vivem num mundo paralelo, a gente tem que desmistificar. Isso não acontece mais. Tá? Tipo, o computador. A gente não pode ter essa ideia, por exemplo, de que eles ainda continuam andando pelados pela cidade. Não é, eles usam camiseta, bermuda, é outra realidade agora. Professora, Então, algumas tribos, elas não contêm computador, celular, internet, Wi-Fi. Sim, e outras têm, entendeu? Mas são pessoas que já foram evoluindo com o passar do tempo. Começa a ter um contato com quem que não é da tribo, né? Quem não é indígena, e começa a acontecer evoluções. Aí a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas a gente já tem que ter essa percepção de que os indígenas de hoje não são como os indígenas de 1500. A gente tem que abrir os nossos horizontes. Vocês vão ver isso também no texto que eu vou mandar para vocês. Tá bom? você está me ouvindo? E, Sim, professora, estou eles ainda continuam fazendo esses negócios assim, ó, igual aquele. Igual aquele? O que, da cerâmica? É. Sim, sim. Professora, uma pergunta. Oi. Pera, como se fala? Lá em Portugal, quando os portugueses colonizaram o Brasil, eles também tinham os mesmos costumes, igual os dos indígenas, igual as mulheres tinham trabalho, os homens tinham os outros. Esther, eu não vou dar spoiler, não. Eu vou esperar a gente entrar no assunto. Pode ser? A gente vai. Mãe, o que eu vou te fazer? Nós vamos falar disso aí um pouquinho mais para frente. Tá? E aí você vai entender isso sim. Combinado? Cadê você? Deixa eu olhar para sua carinha. Esther, você sumiu. Tá tudo preto. Mas você entendeu, certo, Esther? A gente vai falar disso aí que você quer falar. Só que um pouquinho mais pra frente. Tá bom? Aqui eu vou falando algumas coisas e tal, e você também vai começar a entender. Bom, então a gente já falou das cerâmicas. Agora a gente vai falar das cestarias, tá? Cestarias a gente tem aí dois objetos. O que são as cestarias, né? São aqueles cestos que a gente normalmente vê como decoração, certo? Só que para eles ficam várias funções, né? Então, aqui são palhas trançadas, amarradas, né? Aqui a mesma coisa, tá vendo? A gente tá vendo um cocar aqui, mas inicialmente ele começa com uma cestaria e depois a gente estende para as plumagens. E aí a gente também vai falar de plumagem aqui, ó. Então, primeiro, as cestarias eles são utilizados dentro das ocas, dentro das tribos, certo? E a gente, normalmente quem tem casa tem sítio, fazenda, né? Também usa um pouquinho das cestarias, certo? As cestarias, elas tinham função no dia a dia da casa, no dia a dia da cozinha. A gente não usa peneira para escorrer macarrão. Eles faziam a mesma coisa, só que óbvio que não macarrão, né? Outros itens, certo? Com a cestaria. A cestaria servia tanto para a culinária, quanto para a manutenção de alguma coisa, ou para o transporte de alguma coisa. Então, eles utilizavam os cestos que eles mesmos produziam a partir de palhas, de
folhagens, de materiais resistentes que eles faziam, eles trançavam esse material para chegar nesse ponto que a gente vê aí nessa imagem da página 249, tá? São normalmente feitos pelas mulheres e também eles desenvolveram várias técnicas, várias formas de trançar e de formatos também dessa cestaria, né? Ela pode ter uma função de uma peneira, como ela pode ter uma função de um vaso, né? Mas é cestaria, continua sendo cestaria, tá certo? Tudo bem até aqui? Falando demais ou estão dando para entender? Bom, as plumagens, a gente já viu ali em cima o cocar, certo? Como eu falei para vocês, eles não necessariamente precisam ir colher ou caçar para conseguir fazer a sua arte, o seu artesanato. Esse material pode se esperar, esse material da própria natureza, que essas sementes caiam, folhas caiam. Eu estou travando, né? Ou eu estou travada? Estou só vendo minha boca funcionando mais que a imagem. Terceiro ano, alguém responde para mim? Eu estou aí? Não, professora, você não tá travando tudo. Ah, então tá bom. Tá normal. Você tá normal. Então tá bom. Então, só retomando, eles não precisam retirar, extrair isso da natureza, eles não precisam ir lá arrancar da árvore e nem matar a ave para conseguir fazer as plumagens. Eles podem esperar que a própria natureza dê isso para eles. Então, eles podem esperar que isso caia da árvore ou que o animal morra para que eles consigam extrair essa plumagem desses animais para começar a fazer os seus adornos, tá? Lembrando que... Professora, Pode falar. então praticamente eles comiam carniça, porque eles... Não, eu não estou falando isso, Esther. Eu estou falando de artesanato. Plumagem, tá? Eu não estou falando de alimentação. É porque Não é eu vi isso. você falando que eles esperavam os bichos morrer Sim, porque o que pra acontece? comer. Essas plumagens de anilha, essas plumagens que eles utilizam nos adornos deles, são plumagens muito bonitas, né? São muito coloridas. E uma galinha e um galo não dá esse tipo de plumagem, entende? Então, muito provavelmente, são de animais bem coloridos que eles conseguem esse tipo de material para fazer esse artesanato. Que tipo de material, perdão, que tipo de animal que é, que tipo de ave que é, se você me perguntar, eu não vou saber te responder. Mas eu imagino que a gente esteja falando aí de pavões e araras azuis e araras muito coloridas, coisas, animais que vivem na natureza de maneira selvagem, certo? Então, a gente presume que eles não necessariamente precisam matar os animais para fazer um adorno, porque eles não vão se alimentar deles, eles vão fazer apenas uma coisa de enfeite. Certo, Esther? Combinado? E esses enfeites, esses adornos que eles vão preparar com essas plumagens, pode ser só colado no corpo, como eles podem montar esse adorno, né? Pode enfeitar máscaras, pode enfeitar colar, pode enfeitar abraçadeiras que ficam, né, aquelas peças que ficam no braço, brincos, pulseiras, cocares, tudo que for feito de pena e de cauda de aves, eles vão esperar esse momento infortúnio da ave para que eles possam montar o adorno deles, certo? Até aqui tudo bem? Na maioria das comunidades, são os homens que fazem, desenvolvem a arte da plumaria, tá certo? É uma arte que passa por um ritual, então eles primeiro tem a caça, né, que não necessariamente é matar ele, mas é procurar ele, né? Depois tingir, se tiver necessidade, que aí eles chamam de tapiragem, tá até aqui, ó, chamada tapiragem. E por último, eles vão cortar e amarrar
da maneira que eles desejarem. Tá bom? Tudo bem até aqui? Sim, professora, você ainda está. Eu tô com aquela vozinha, aquela voz que você disse. Não. Por causa do fone, você está falando? É. Não. Não estou ouvindo, não. Tudo bem aqui? Aqui? Ou até aqui? Quase não sai. Sim. Vamos lá. A gente tem aí também a pintura corporal, tá? A gente está entrando nos dois últimos itens. A gente já falou da cerâmica, a gente já falou da cestaria, a gente já falou da plumagem, e agora nós vamos falar dos dois últimos, que é a pintura corporal e as máscaras, tá? Então, a pintura corporal é normalmente realizada pelas mulheres, né, de acordo com o gênero e a idade da pessoa que eles vão realizar a pintura, e é utilizado no dia a dia, mas principalmente nos rituais, nas cerimônias que eles fazem, né? Hoje eu estava assistindo um vídeo no YouTube só para trazer informações aí para vocês. E, por exemplo, um ritual que eles utilizam é logo que o bebê nasce, eles já fazem um tipo de pintura corporal no bebê para que os maus espíritos, por exemplo, não assustem o bebê, não deixem o bebê mais fragilizado. Então, vejam que no nascimento e no dia a dia deles, até algumas, e nas cerimônias, né, importantes da tribo, eles utilizam esse tipo de pintura. E cada pintura significa alguma coisa, né? Professora, já uma pergunta. Mas as pinturas são diferentes, né? São uma diferentes. do outro, que significa alguma coisa. Então, se fazer uma pintura, aí ele faz uma pintura, significa alguma coisa, tipo, significa paz, essas coisas. Exatamente. Na dança da chuva, no casamento, né? Eles vão variando as pinturas, mas também utilizam lá no dia a dia deles. O que vale lembrar aqui foi o que eu falei logo no início, né? Nem todas as tribos vão utilizar o mesmo tipo de pintura, porque cada tribo tem a sua tradição, certo? Mas na sua grande maioria, eles utilizam a pintura corporal como uma forma de expressão, né? Lembra que a gente falou que normalmente no artesanato deles a gente vai ver muita sensibilidade, muita tradição, muita cultura, né? Então, a pintura corporal é uma forma deles se expressarem, de falarem o que estão sentindo, o que não estão, ou se aquele momento é muito especial para que eles estão comemorando, certo? E como eu falei, normalmente quem faz isso são as mulheres, certo? A pintura ela também tem uma função social, porque essa pintura pode indicar a que grupo pertence aquela pessoa, como eu falei, né? Nem todas as tribos utilizam a mesma pintura, e também qual que é a função daquela pessoa dentro daquela comunidade. O que é que aquela pessoa faz dentro da tribo, certo? As tintas que eles utilizam são totalmente naturais. Eles são extraídas ou de plantas ou de frutos, né? E no caso aqui, o livro está dizendo para a gente, ó, o vermelho é das sementes do urucum e o azul escuro do genipapo. Inclusive, a do bebê, que eu falei para vocês, era do genipapo, que eu vi na internet, tá? Então, ainda, além do vermelho e do azul, também vai ter o branco, que eles extraem do calcário, né, da pedra, e também o preto, que eles extraem do carvão. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Ah, meu Deus, todo mundo mudo. Então, vamos lá, continuando. Chegamos ao último item, né? Que são as máscaras. Essa aqui até não achei das mais bonitas. Na internet a gente acha umas mais bonitinhas, né?
Elas são feitas das cascas das árvores ou de outros materiais como palha, e elas podem ser enfeitadas com plumagem, né? Que a gente viu na página anterior. Também são utilizados em momentos importantes, em momentos de cerimônia, e elas têm o objetivo de afastar os maus espíritos. Tá certo, Clarice? Acabei de ler aqui. Tem máscaras grandes, que são feitas com palhas compridas e que chegam a cobrir o corpo todinho do indígena, certo? Cada povo tem uma forma de produzir o seu artesanato, como eu falei. E lembrando que não tem certo e errado, não tem